Uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nesse dia de hoje, 24 de outubro de 1924. É uma alegria estar aqui reunido com vocês para juntos darmos continuidade aos nossos trabalhos. Vamos iniciar, então, fazendo a nossa harmonização, fechando os olhos, respirando calma e profundamente. Vamos colocar nossa coluna ereta, com os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. E daremos início então à respiração quaternária, respiração esta apropriada para a raça ariana, que consiste em três tempos, quatro tempos: inspiração, pausa, expiração e pausa. Vamos fazer então quatro ciclos de respiração quaternária para iniciarmos os nossos trabalhos. Inspira, expire, inspira, expire, inspire, expire. Lembrando que no momento da nossa inspiração, nós estamos elevando a energia do amor para as nossas moléculas, nossos átomos. E neste momento, então, nós estamos é, levando esse prana a cada minúscula partícula de nosso corpo. E através de nossos pulmões, nós então iremos distribuir esse prana recebido para todos os nossos órgãos, moléculas e átomos. E ao expirar, nós estamos devolvendo essa energia que nós recebemos em direção ao reino mineral, para que esse reino possa cumprir a sua função primordial da fotossíntese. Então, nós nos sentimos entrelaçados com toda a natureza, com tudo o que se manifesta no plano físico, e ao mesmo tempo nós estendemos essa conexão de uma forma vertical, ou seja, ascendendo a mundos superiores. Então, estamos realizando um trabalho tanto na vertical quanto na horizontal. Vamos inspirar mais uma vez. E à medida que vamos inspirando e expirando, nós sentimos o nosso corpo se relaxando, ao mesmo tempo que ocorre um relaxamento, nossa mente desperta e fica mais atenta, objetivando aprender os ensinamentos aqui colocados. Vamos movimentando os nossos pés, as nossas mãos, girando o pescoço para um lado, para o outro, sentindo bem, harmonizado. Vamos abrindo os olhos e vamos dar bem-vinda
ao novo mundo. Boa noite, queridos companheiros, queridos amigos, queridos buscadores da luz. Hoje, então, nós vamos dar continuidade com os princípios e as leis herméticas e vamos praticamente encerrar esses 7 princípios, essas 7 leis. No nosso último encontro, nós conversamos o princípio do ritmo, né? E hoje nós vamos trabalhar com o 6º princípio, princípio de causa e efeito. Então, eu vou pedir para um de vocês ler esse primeiro parágrafo e vamos comentar, vamos buscar aprofundar cada vez mais esses princípios em nossa consciência, para que nós possamos trazê-lo à manifestação e possamos trabalhar corretamente. Quem gostaria de ler, por gentileza? Posso ler. Boa Obrigada. noite. Boa noite, Ana. Por A favor. Sandra pediu para ler? Quer? Ah, Não, foi o não, Ronan. pode ir, Ah, Sandra. ah. Se ela quer, pode passar para ela. Que bom, gente. Obrigada. Todo mundo querendo participar. Vamos lá, quem vai ler? Tem que abrir seu som, Sandra. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo oscila de acordo com a lei. Azar não é mais o nome dado a uma lei desconhecida. Muitos planos de causação. Porém, ninguém escapa à lei. A mente é o motor. Os pensamentos são forças ou energia. Não está dando para me ler um pedacinho aqui. Peraí, deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Os pensamentos são força ou energia que a mente gera. Essa energia sai de nossa mente em vibrações, em ondas, em ondas, em ondas que obra e graças da lei do ritmo volta a nós, trazendo-nos o futuro. Escolhemos quer dizer que o futuro é análogo ao que semeamos. Sabe? Eu não sei tirar essa faixa do lado, ela apaga a palavra no final. Entendi. Mas se deu para você ler, você conseguiu entender o que está sendo É, falado aí? eu Quer acho, comentar conosco? eu acho o seguinte, é que tudo no mundo tem uma causa e um efeito. Tudo que a gente faz. Então, é aquilo, segue a lei do ritmo, né, que nós já até estudamos. E que não, essa palavra azar é assim, o nome, essa palavra azar é um termo desconhecido, porque não existe o azar. Tudo que nos acontece é porque realmente nós é que emitimos, né, esses pensamentos, essa energia. Então, ela volta para nós, né, na forma assim, de vibração, na forma de cores. Então, realmente, ela vai trazendo a nós aquilo que nós plantamos, que nós semeamos.
Então, foi isso que eu entendi, e que tudo segue a lei do ritmo, e que não existe essa palavra azar. Azar é o que realmente a gente coloca, né, assim, num pensamento que não é bem construído. Azar não existe, é tudo aquilo que nós emitimos, nós recebemos. É isso. Obrigada, Sandrinha. É, quem quer colaborar, complementando o que a Sandra já nos orientou em relação ao entendimento dela? Essa expressão é interessante, né? Porque é um dos que mais se fala em termos de física, né? Toda ação gera uma reação de igual força em sentido contrário. E que no Evangelho é colocado como a lei da semeadura, né? Colhemos o que semeamos. Uhum. E do jeito que foi colocada a questão do azar, né? Aí eu fui para os lados do pêndulo, né? Bom, o que que é o oposto do azar? É sorte. Então, sorte é conhecer a lei e seguir a lei. Excelente. Não é? Se o azar é o desconhecimento, então a sorte é o conhecimento e o segmento da lei, né? Aqui no caso Uhum, da semeadura ou da causa e efeito, né? uhum, excelente. Então que busquemos nossa sorte, né? Aham, Semeando corretamente e exato, buscando Sandra. conhecer as leis que regem o universo. Uhum, muito bom. Eu vou pontuar aqui só um detalhe, né? A gente conhece essa lei como a lei do karma, né? Então, assim, no mundo oriental. E é exatamente os que foi colocado aqui, da semeadura, são vários nomes que, que indicam o que realmente significa esse princípio, né? Ou essa lei. E eu achei muito interessante, que eu tinha tempos que eu não lembro, não via esse princípio, e a colocação do azar, né? Então, existe uma lei que a gente não conhece ainda, e essa lei, como a gente não conhece, a gente fala que é um azar. Então, no futuro, nós vamos desconhecer essa lei, nós vamos conhecer essa lei, e nós vamos entender que não é acaso, que não é azar, que não é ao léu, ou seja, teve um motivo básico, teve uma lei que o universo é regida por ela, só que a gente não conhece ainda, né? Então, isso eu acho que é importante frisar também que ninguém escapa à lei, né? Esses princípios que nós estamos é, aprimorando hoje no nosso estudo, é, ninguém vai escapar deles. Então, como a Sônia falou, né? Nós temos que conhecer esses princípios, nós temos que usar a lei do ritmo, nós temos que oscilar, ficar acima da lei da oscilação do pêndulo, né? E aí nós já aprendemos que nós temos que buscar o que está no nosso nível de mente abstrata, né? E o que eu achei também muito interessante aqui, quando ele fala a mente é um motor, aí a gente vai lembrar do primeira lei, o primeiro princípio, né? Que é o princípio do mentalismo. E mais ainda, né? Que esse pensamento que é gerado em nossa mente superior, né? É, ela é emitida através de vibrações, né? Em um processo ondulatório, então ela tem uma frequência e tem um ritmo, né? E assim o bumerangue, assim quando a gente joga, ele volta para nós da mesma forma, né? Lembrando aí a segunda lei de, de causa e efeito, né? Segunda lei de que é Einstein, né? Não, Newton, esqueci a lei. Qual que é a lei, gente? Causa e efeito? Segunda lei. Aqui eu citei, É, é de Newton. é Newton, que coisa. Então, assim, nós estamos, assim, tendo a oportunidade de fazer essa comparação do que nós estudamos, conhecido como ocultismo, com o que já foi revelado e que já foi comprovado pelo mundo científico, né? Isso é uma maravilha a gente ter.
esse conhecimento. Alguém gostaria de falar alguma coisa desse parágrafo? Se não, a gente passa para o segundo, ok? Passando então para o segundo. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler esse trecho aí, sem problema. Pode. Obrigada. Se você faz um bem a alguém, ou se fala bem de alguém, essas palavras ou esse ato bom saem em vibrações de cor. Essa cor atrai as vibrações da mesma cor e voltam para você, aumentando o bem que você faz. Se você pensa ou fala mal de alguém, é negativo. O que você semeia em polo negativo sai de cor cinza ou preta, dependendo da quantidade de maldade que contém. Você colhe em seu caminho a quantidade de energia da mesma cor, a qual regressa para você com mais força. Aqui temos a explicação do que lhe ocorre. Se critica, será criticado. Se faz mal a alguém ou a algo, você ou algo seu sofrerá o mesmo mal. Se for injusto, duro, essa injustiça voltará para você com a mesma dureza. Aqui só mais digamos, um detalhamento da lei de causa e efeito, né, ou da semeadura. Isso. E é interessante a colocação aqui dos comentários do Amable, né? As correlações que existem entre faixa vibratória, que são ondas, né? E as Uhum. cores. E eu acrescentaria também o som, né? São três componentes que estão sempre juntos. A faixa vibratória, a cor correspondente e o som correspondente, né? Desde os sons mais graves, mais duros, digamos assim, até os mais sutis, quase inaudíveis. E até inaudíveis mesmo aos ouvidos comuns humanos, né? E as Uhum. cores também. E aí vem a minha postura sempre assim de não usar nada que seja nenhuma roupa preta. E a minha Não também. tenho nenhuma peça preta no meu guarda-roupa, não tenho. Me recuso a ter. Ah, é elegante, pode ser elegante. Eu fico deselegante, mas não uso preto. Mas estou conversando aqui a parte que eu acho que é interessante. Você sabe que quando a gente fazendo curso de Reiki, eles falam para a gente, quando for falar o, é público, né, para você ir de preto Uhum. para se proteger. Ah, tá. Porque Da aí mesma, bloqueia a energia, é. exatamente. Assim como tinha o cúbito que a gente falava, né, Uhum, colocava o chakra umbilical atrás desse cúbito para que uhum, não entrasse energias não positivas para o nosso chakra umbilical. E faz todo uhum. sentido, né? Então, algumas É. pessoas usam, os bispos usam faixa, o bebê usa, agora nem usa mais, né? Antigamente usava aquelas faixas Faixa para umbilical? proteger o Não. umbiguinho. É, Caiu de então, moda faz assim, tempo. pois é, menina, mas fazia sentido, não só no Sim. aspecto de proteção física, mas como proteção espiritual mesmo, né? Depois que passa, com o tempo, a gente vai fazendo as inter-relações. Muito É, assim interessante. como no Antigo Testamento, sempre aquela situação dos patriarcas que saíam, os peregrinos, e que cingiam os rins, Uhum, né? Só que não se diz lá que tipo de faixa que era, nem de que cor que era. Mas algo que uhum, protegesse os rins, que abrange, né, a região do umbilical. exatamente. Muito É, bom, né, a gente ter conhecimento desses detalhes. Quem mais gostaria de se manifestar A sobre Sandra esse levantou o parágrafo? dedinho. Ah, pô. Quem? é, é, Ah, tá, ah, tá. sabe o que eu estou observando? E esses conhecimentos tão importantes estão chegando, né, de uma maneira mais leve para as crianças. Naquele filme, Divertidamente, essas cores que nós acabamos de falar aí, eles aparecem nesse filme, mostrando, né, as emoções, o que é uma alegria, a cor da alegria, cor da tristeza, né? E cada um
representante lá, cada um daqueles, né, as crianças representam uma dessas emoções. E realmente a cor, né, triste da tristeza é essa aí que vocês falaram, né? É a cor cinza, é a cor mais preta, entendeu? Então, sem luz, significa sem luz. Então, cada um lá representava um personagem. Então, eu estou observando aqui, isso aí já está chegando ao conhecimento das crianças, né? E esse filme está revelando isso de outro jeito, mas já está levando esse conhecimento para as crianças das cores, né? E de sua realmente a combinação, que combina, né? É isso. Mas por que será que está chegando essas crianças? O Aí que vocês acham? eu acho que é esse princípio mesmo aí né, que nós estamos estudando aí de causa e efeito. Porque se elas têm aquele comportamento, é, por exemplo, que não é satisfatório, ele vem de alguma maneira, até com a cor, né, para simbolizar aquilo. E o Isso. que vocês outros gostariam de complementar? Porque esse é um aspecto interessante, esses ensinamentos sendo passados na infância, né? O que pode significar isso para a raça? Olha, interessante que a Sandra trouxe. Eu vi um Reels essa manhã de um seguidor que ele é até advogado. E ele estava com o filhinho dele cantando uma musiquinha. A mãe tinha feito um biscoito de um coração vermelhinho. E aí, na canção que eles inventaram, uma criança de 2 para 3 anos. E ela cantava com ele assim: se o coração está vermelho, é porque eu estou feliz e estou bem. Se o coração ficar pretinho, como o de chocolate, é porque eu estou triste e, e não estou bem. Tipo assim, estou mal. Alguma coisa. Então, assim, a relação da cor com um sentimento ou com uma ação, né? Eu acho que isso aqui vem trazendo nesse aspecto que a Sandra levantou aí de mostrar dessa forma para eles e eles entendem. O interessante é que como eles associam assimilam essas, como é que eu Esse posso dizer? ensinamento. É Esses ensinamento mesmo. ensinamentos, né? Esse conhecimento que na nossa infância, se fosse passado, a gente não ia captar, porque era uma outra época mesmo, né? Fica Mas, até enfim. chorando. Ia ter até Hã? medo das cores. Ia ter até medo das cores. A gente cantava Boi da Cara Preta, né? Ah, Então, para você ver, dorme, nenê. a Mas você é gente dessa tinha época ou não? Vou sou brigar com a dessa Graça. época. É, então, para você ver, olha os sons que a gente tinha, né? Que foi o que a Sônia trouxe. O som, a cor, era o boi da cara Lá preta, da cara preta. né? Então, essa era a forma de minar. Você imagina de Aham. assustar, então, qual que era na nossa época? Muito bom, muito bom. Quem mais quer contribuir? Aurora, eu queria colocar uma parte. Ah, É, primeiro, eu falar com relação às crianças, né? Eu acho que todas essas produções, esses filmes, essas grandes produções, elas sempre têm uma mensagem a passar. Se elas são mensagens que pegam um público muito grande, que tem aquela afinidade, elas têm uma mensagem ruim, né? Podem trazer alguns filmes, algumas músicas, alguns processos populares, algumas mensagens boas, como, por exemplo, o filme Divertidamente, que traz noção de cores, como algumas séries que sempre lá, por mais que tenha aquela violência natural dos filmes de hoje, né, para vender, no fundo, quem percebe traz algo de produtivo para aquela pessoa que assiste. Como já dizia o poeta, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Então, quando você tem a cabeça um pouco mais aberta, você consegue perceber nessas nuances, esses processos de ensinamento e até mesmo de padrão de medo que as pessoas põem na gente, né? Então, acho que esse é um ponto que a gente tem que colocar com relação a esses ensinamentos. E outro ponto, apesar da causa e efeito ser algo muito batido,
Batido porque todo mundo já fala sobre o karma, já fala nas novelas, já fala no dia a Mas não dia. cumpre, né? Mas não realiza no mundo Exatamente. físico. Aí é batido, mas eu estava fazendo uma avaliação diária, que, como assim, às vezes, eu no meu trabalho, trabalho com muitas pessoas e, pela minha profissão, acaba trabalhando em situações de comando e tomada de decisão e de tomada de rumos, né, vamos dizer assim, a gente tem que fazer a crítica a situações, a crítica a pessoas, a crítica ao trabalho em si. Aí eu fico pensando assim, será que eu estou fazendo uma crítica mesmo? Será que essa crítica ela é construtiva? Será que eu estou fazendo de forma correta com meu par, que é a pessoa que está do meu lado aqui, para poder buscar uma melhora de... Mas se eu não fizer, eu estou sendo omisso? Então, assim, eu tenho buscado essa reflexão para poder não ficar omisso e também não ser agressivo, né? Quando a gente for não ser, tem um termo que a gente ofensivo, vamos dizer assim, né? No termo mais falado espiritualmente. Então, eu acho que, como a gente sempre percebe, um patamar maior, esses princípios retornam para que a gente tenha uma observação melhor dos pontos de vista mais espirituais, vamos dizer assim, né? Concordo, é um bom exemplo que você colocou aí, Adalto. E eu quero só te lembrar que você tem que oscilar acima, oscilar acima do seu mundo físico. Você não conseguiu ainda superar essa observação no mundo físico. Então você tem, se me permite, avaliar de uma mente mais superior, que aí você vai ter a resposta, né? Você lembra que na lei da polaridade nós tínhamos que sair do nível físico e raciocinar a nível de mental superior, né? Então, você vê, você está trabalhando com uma lei que talvez você tenha até esquecido, né? Que existe essa lei da polaridade em que você está sendo jogado de lá e para cá. Não é jogado, está questionando aqui e ali, né? Então, na hora que você conseguir superar essa lei, ou entender razoavelmente a lei da polaridade, você vai saber se você vai estar certo ou errado. É isso. É bem interessante, né? É igual a lei do karma, causa e efeito. Nós sabemos o que acontece, mas será que nós realmente estamos utilizando dessa lei, colocando essas leis em práticas, né? Eu acho que o ponto principal de nosso estudo é isso, trazer lá de cima e manifestar aqui embaixo, né? Beleza, Quero, gostei bastante. quero Quem fazer falou? uma Ah, complementação aí, tá. Vai lá, Ed. Obrigada. porque estão falando das cores, a Sandra falou do filme, né? O Adalto está falando de outras formas de arte, mas a arte é uma vamos dizer assim, é uma dos instrumentos usados, isso desde que o homem existe, né, para a manifestação do divino, para a Uhum. manifestação de Deus, né? Então, as músicas, essas sinfonias maravilhosas, as Honra. músicas clássicas, todas são inspirações divinas. Então, por quê? Porque através da arte a gente consegue captar melhor essas vibrações e essa frequência superior da, das mensagens divinas, né? Hoje, inclusive, Aurora, no trabalho do mestre Moria, aquela análise que foi feita do quadro do Nicolas, né? Ela falou muito disso, que Exato. a arte ela expressa a beleza de Deus ou a inspiração Uhum. divina que para a gente poder captar melhor. E a gente entra nisso. Então, eu acho que os filmes da Disney, do Walt Disney, tem muito dessas mensagens subjacentes, né? Então, agora a gente vai percebendo melhor isso daí, que é um caminho e é uma forma dessas ideias todas que nós estamos estudando, delas serem passadas, os filmes da Disney, de uma forma que as crianças possam captar, né? E através da arte, né? Da música, né? De uma escultura,
essas mensagens também são passadas, né? Então, são Com formas certeza. da gente entrar em contato com o divino, né? Então, é muito Uhum. bonito isso. E hoje a gente entende melhor, né, Rona? Essas mensagens todas. Então, Edith, bem a propósito que você colocou aqui, né? E a gente sabe que o trabalho da Agni Yoga, baseado principalmente na arte, na cultura, né? E até assim muito empolgante, porque eu nunca fui muito ligada à arte, tá? Eu tenho como você me conhece bem, tenho uma mente de primeiro raio, uma mente de um corpo de quinto, corpo não, uma parte de quinto raio da mente concreta, né? E consegui me abrir para isso. Mas, ao mesmo tempo, eu me resguardo, porque a minha comunicação é feita dentro da minha profissão com arte também. É uma forma de Uhum, arte em que a gente consegue não manifestar como escultor, a não ser o Armando Chiari, que faz cirurgia plástica, mas na beleza de fazer partejar, uma uhum. parturição física e não uma parturição das ideias, como Sócrates falava. Então, eu até me acalmei depois que eu percebi que cada um tem a sua forma de ter contato com o divino, né? E aí eu fico mais tranquila e me aceito mais da forma que eu sou, ao conhecer que existem várias possibilidades de conexão com o nosso Supremo É, Pai, né? e o que, Então, é, e o que eu queria colocar, né, é que, por exemplo, por que que esses meninos estão recebendo tão cedo esses ensinamentos? E eles conseguem aprender, porque são crianças da nova era, são crianças que estão vindo, são chamadas crianças cristais, são crianças, são almas que já estão prontinhas para iniciar o novo mundo, né? Então, isso me alegra muito, porque nós estamos em tempos de transição, né? Então, era a pergunta que eu fiz para vocês foi basicamente por que que está acontecendo isso? Porque são crianças, são almas que já estão preparadas. Nós viemos bem sem preparo, né? Mas se bem que não vamos menosprezar a nossa geração, não. Mas eles estão realmente preparados. Obrigada. Ah, Sônia, pois não, desculpa. Eu acho que nós tivemos a tarefa adequada para a nossa faixa etária. Isso Agora, nas mesmo. gerações, tem outras tarefas a realizar. Você, apenas de complementar um pouquinho o que a Adalto trouxe, talvez assim, ajudando a entender a questão. Quando nós criticamos no comum do dia a dia, nós partimos de um estado emocional dirigido para pessoas, não para os acontecimentos em si. Uhum. E nós somos convidados a buscar, não criticar, mas analisar o que acontece. Então já é um trabalho a partir do mental superior, né? Que está até a partir da intuição, quem já chegou nesse nível, e perceber no conjunto do que aconteceu o que funciona e o que não funciona. E como melhorar para chegar ao objetivo comum do grupo, da família, da nação, aquilo que seja, né? Então é o desafio do dia a dia. Quando nós entramos com a crítica direta, pode saber que o emocional está ali, deitando e rolando na situação, né? Então a gente dá uma paradinha, respirar, opa, como é que é mesmo? O que que eu tenho que fazer agora? O que levou a essa situação? E como resolver o impasse que surgiu. é, mas uma estratégia muito boa que a gente trabalha até dentro da psicologia é que quando você vai fazer uma crítica ou tem que falar algo que está acontecendo, você nunca critica a pessoa, você critica o Fato. comportamento que ela está tendo. Então, você não vai dizer assim, você é um chato. Não, quando você fala dessa maneira, é muito chato. Então, quer dizer, porque quando você usa um rótulo e coloca a pessoa naquele rótulo, ela passa a ser aquilo lá. Então, se você define o comportamento pelo qual você acha legal, mesmo
as coisas positivas. Você fala, você é tão legal, sou tão legal? Por que eu sou legal? O que eu fiz que eu sou legal? Né? Então, os rótulos, assim, de um rótulo inteiro, ele cerceia a capacidade da gente ver, da gente definir para a pessoa. Eu te acho assim muito legal, sabe por quê? Sempre quando eu preciso de algo, você está ali para me ajudar, entendeu? Então, você define o comportamento pelo qual você acha aquela pessoa legal ou pelo qual você acha ela chata. Então, aí, Adalto, é uma estratégia para você não rotular a pessoa, porque uma pessoa não é totalmente chata, e não é sempre chata. E uma pessoa não é sempre boa, totalmente boa, né? Então, quando a gente descreve o que ela faz, a gente se preserva de encampar outros campos que não estão ali na hora, né? Então, é algo muito interessante, principalmente com criança, né? Você fazer isso, você não rotular a criança, você definir aquilo para ela. Então, Adalto, você viu? Você recebeu várias orientações aqui, né? Você Obrigado. resolveu Tá uma vendo? orientação de psicólogo, recebeu uma orientação das leis herméticas, né? E com certeza você vai melhorar bem esses processos de avaliação dos seus compassos. Obrigado pelo compartilhamento de todos, hein? Ok. Eu só queria, o Ah, que me trouxe a refletir foi a não violência, né? Que faz hum, parte da inofensividade. Então, dentro de tudo isso que foi falado e colocado, e até mesmo você trouxe, né? A gente buscar pelo lado superior. Então, eu acho que essa ideia da inofensividade, se você está próximo dela, então você vai ter uma expressão mais assertiva até para colocar uma crítica ou uma discriminação mais adequada sobre aquilo, né? Ou sobre o quê. Eu tenho trabalhado, é uma luta, porque é diário, é minuto a minuto que a gente tem que estar no estado de vigilante. prontidão, vigilante, porque nós estamos permeando ainda essa crítica, nós somos o tempo todo forçado a esse tipo de comportamento, né? Então, sair fora dele é através disso, de uma mente no controle, através de uma ideia superior para poder fazer essa junção aí e você encontrar esse. Ou também não encontrar, às vezes deixar o próprio silêncio é uma resposta também, né? Então, nem sempre, às vezes, tem que ter um questionamento, né? Às vezes pode ser um silêncio, ele já é uma expressão de não ofensa, né? Ou ofensa também, se não souber fazer o silêncio da forma correta, né? Mas só isso. Me veio a inofensividade. Muito bom, muito bom. Oi? Oi? Meu, meu telefone, meu som não Ah, está saindo, não está saindo meu som. agora já tá. Melhorou, sim, querido. Pode Melhorou. falar. Melhorou. Eu fico triste ao ver toda essa situação, não, e não é uma coisa que se restringe ao princípio de causa e efeito, é que tudo que é negativo, tudo que é preto é negativo. Então, se a cor é preta, se a situação está preta, a situação está negativa. E por isso que nós, pretos, ficamos sofrendo sofrendo no dia a dia com preconceito, com tudo, porque tudo que é negativo é preto. Só para você ver aqui. Se você pensa ou fala mal de alguém, é negativo. Porque você semeia em polo negativo, sai da cor de cor cinza ou preto, dependendo da quantidade de maldade que contém. Então, tudo é preto, tudo que é negativo é preto. Se você me permite um comentário, assim, não é a questão da raça negra, né? Acho que a gente tem que ter um discernimento de não associar com raça, né? É a própria tonalidade. Você viu também que nós falamos que, por exemplo, se você protege com o preto, né? Você sai para trabalhar, você coloca um preto, mas você não vai colocar o negro, né? Você não precisa de uma pessoa negra para te escudar. E a maioria das vezes, a raça negra
é um benefício para a humanidade. Então, os primórdios da humanidade, a coloração, ela é coloração negra mesmo. E a gente tem que estudar um pouquinho mais profundo sobre esse assunto, porque negro não significa preto. Não sei se eu consegui me expressar. Se alguém conseguir poder me ajudar aí, eu acho interessante para tirar essa miragem que está acontecendo aí na sua cabeça. Mas isso é difícil tirar porque já está inserido nas pessoas. As pessoas Isso, já nascem com isso, já nascem com esse preconceito, vai uhum, pela vida fora. Então, tem de educar as gerações que estão vindo, isso, né, para elas uhum, verem que o preto não é negativo, não sei se, exatamente. entendeu? É igual, existe o preto, ele é sinal de nobreza, ele é sinal de luxo, ele é sinal de moda, ele tem tanto outros atributos também no lado da polaridade positiva, que é relacionado, por exemplo, à cor mesmo, né? Não como a Aurora disse assim, Raça. raça, né? E realmente, tudo que se vai referir à raça com esse pejorativos, com essa, aí realmente isso é, É uma não é miragem, né? aceitável, né? É uma miragem, não é Tem que ser aceitável assim. combatida. Tem que ser Tem que ser combatido. combatida. Mas me vem Urgente. isso, muito se fala do preto como básico, como luxo, né? Na época da Uhum, 1800, 1700, era sinal de pura nobreza quem saísse de preto, porque era a cor uhum. daquele momento. Então, tem também o lado positivo da cor, né? Não tem só o negativo dela. Tudo tem polaridade. Em qualquer coisa, né? A gente sabe que vai ter, inclusive até no vermelho. Ele vai ser bom para uma coisa, como ele vai ser ruim para uma outra coisa. O amarelo, a mesma coisa, né? É Então, só que o assim, preto, Ronan, hã? só que o preto sempre é negativo, sempre é negativo. Mas isso Mas aí Não, aí mas não, nem é uma não, questão para ser levantada agora, não. Não, Eu mas só é queria, bom. eu Mas só é bom queria você ter colocado, porque você, como estudante espiritualista, já tem que trabalhar essa miragem que existe dentro de você também. Porque isso não é uma realidade. Isso é miragem. E foi construída durante o decorrer da humanidade e que precisa ser retirada da humanidade. A gente faz um trabalho de meditação para dissipar a miragem mundial. E isso é preciso que as pessoas aprendam, né? Por exemplo, no caso da raça negra. Então, você está se sentindo como se fosse inferior, e isso não existe, jamais, entendeu? Então, é uma orientação que a gente fala, principalmente para estudantes que, que vivenciam essa miragem, porque nem chega a ser uma ilusão, é uma miragem de corpo emocional. Combinado? Agora, eu vou só Depois. finalizar com um exemplo, é Sim. que, na verdade, o polo negativo e positivo somos nós que colocamos, isso é só uma Uhum, nomenclatura. Mas, na uhum, verdade, um não existe sem o outro. Se você uhum. vê A o Yin polaridade. e Yang, né? Lá tem um Uhum, símbolo que é branco, preto, os dois juntos. Não existe. Se a gente for olhar nesse nível, né? Como falamos, é uma deturpação de um processo que nós vimos do claro e do escuro, né? Que são o uhum, claro e o escuro promove a construção das formas, a construção do mundo que nós estamos observando. Se não existisse o escuro, não tem como a gente entender o que é o claro e vice-versa, né? Então, realmente, é uma coisa para finalizar, né? Assim, para sintetizar, porque essa nomenclatura quem dá somos nós, nesse momento da nossa raça, nesse momento da nossa uhum, humanidade. Mas não tem essa nomenclatura. Igual o Polo Norte e Sul, lá embaixo, lá em cima. Não tem. Se você olhar a Terra no espaço, ela tá. Qual que é o lado de baixo da Terra ou lá de cima? Não tem. Na nossa cabeça, a gente acha que é o Sul, né? Então, o Sul vai se achar isso inferiorizado porque está na parte de baixo do planeta? Se o planeta está uhum. solto no ar, né? Então é só mesmo a ponto de percepção que a gente tem que mudar, né? Com o sinal espiritual. Tá. Eu vou só acrescentar um detalhe aqui também, a falta de conhecimento. Há 20, há 40 anos atrás, eu fiz a minha primeira viagem no Oriente e eu não conhecia
quase pessoas orientais. Eu achava que todo mundo tinha esse mesmo rostinho, olhinho Uhum. normal. Normal não, o que a gente conhecia. Quando eu fiz essa viagem, que eu cheguei lá, a quantidade de orientais que eu encontrei, muito, muito maior do que os ocidentais, né? Evidentemente. E aí, para mim, essa miragem acabou, né? É do ponto de vista que a gente faz a análise, é daquilo que a gente conhece. Então, nós temos que passar a conhecer melhor tudo que foi criado, não restringir a determinados assuntos que a gente não conhece, né? A quantidade que tem de pessoa, como é que está o continente sul-africano? Está desenvolvendo mais do que qualquer outro país. Então, a gente tem que ter o conhecimento do que está realmente acontecendo. Beleza, gente. E até Ó, lembrando a ainda me importância da trouxe raça uma. negra, né? Hein? é, E até ressaltando a importância da raça negra, Sim, sim, porque com foi a muita primeira importância. raça de Primeira seres raça. humanos. É, Ela tem uma exatamente. importância fundamental na evolução da raça humana como um todo. Lembrando que a questão de raça negra, amarela ou branca são rótulos de certo período da história da humanidade. Porque Uhum, só existe uma única raça, que é a raça humana, que é o quarto reino. exatamente. Uhum, Tudo mais, quando a Aurora trouxe, é miragem. É rótulo que nós inventamos para justificar a nossa ignorância, em última instância. sim. Eu acho que é importante aí acho que para os descendentes, né, da raça negra recuperar esse orgulho da trajetória da raça negra na evolução da humanidade. Eu acho que Se me é perdoe, fundamental. mas eu acho não. A própria raça negra aproveita dessas Uhum. oportunidades de se sentir inferior para ganhar algum objetivo extra. Então, Sim. hoje nós estávamos conversando, dia 18, dia 20 de novembro, não sei, vai ter dia do negro, não sei, Dia 20, acho que 20 de novembro, é dia Consciência 20. Negra. E aí, o que que acontece? A raça branca vai falar, mas que dia quando é que é o dia da raça branca? Então, E a raça assim, amarela? pois é, da raça amarela. Então, é uma coisa que não deveria existir. Mas me parece que a condução dos acontecimentos da raça negra, eles estão sendo deturpados por outro propósito que a gente não Uhum. sabe o que que é. E as pessoas vão engolindo isso, achando que realmente são inferiores. Na realidade, não são até superiores. Bom, ok. eu só queria acrescentar Fala. rapidinho, é que a ciência eu acho que vai ajuda já bastante, porque eu acho que um dos descobrimentos maravilhosos que foi o DNA, e através do DNA se há descoberto o número de raças que nós encontramos nos nossos próprios genes. Então, assim, A a todos. tonalidade de pele, ela vai ser completamente obsoleta, porque a ciência está aí demonstrando que todo mundo tem um pouco de tudo. Então, não tem ninguém mais 100% puro ou 100% alguma coisa, né? Eu acho que já somos todos, o mundo inteiro, em seu próprio genes, está aí todo, toda a humanidade está infiltrada nessa genética, né? E eu acredito que essa miragem vai ser combatida através disso. Com Também, certeza. através desse estudo, e cada vez mais isso sendo colocado de uma forma clara para a humanidade, o entendimento vai se, como se diz, vai negativando toda essa parte que foi levantada ao longo desses anos, né? Então, eu acho que Uhum. vai transmutando isso através de algo concreto, algo cientificamente demonstrado, né? E mesmo porque na próxima encarnação eu posso vir na raça negra. Eu vou ficar muito feliz e muito orgulhosa. Só que eu vou lutar pelos meus direitos de uma outra forma, se Deus quiser, porque eu espero ter, se acontecer isso, eu ter consciência do que a gente está conversando aqui hoje. o, colegas de estudos, só para a gente poder entender de forma mais ampla, quando a gente coloca a questão de miragem, não é só a questão de raça, né? Nós temos que lembrar que Não, nós somos induzidos a achar que uma raça é superior, achar que tem que existir o medo, achar que somos pobres,
e uma série de outras coisas que estão todas no mesmo pacote, né? Então, dependendo do foco que nós tivermos no momento, nós podemos dar atenção para aquilo que eles colocaram na nossa cabeça. Na minha infância, eu nasci, né, igual grandes maioria dos brasileiros, eu morei na família, fui criado. Então, assim, as pessoas ao meu redor me falavam que o negro era inferior, que eu era a pessoa inferior, né? E são coisas que são colocadas na nossa mente. E até hoje eles falam que nós pobres, que os pobres, né, são pessoas que têm uma inferioridade, ou um problema, uma coisa a resolver, que tem um cuidado especial, são miragens colocadas na nossa cabeça. É quando a gente começa a entender que é uma miragem realmente, que começa a sair desse processo, aí nós vamos estar acima do pêndulo, né? Com a mente mental lá em Aí cima, sim, buscando olhar para baixo. aí sim. Beleza, fechou bem. Eu acho que tem meditação Bom, agora, né, Aurora? pois é. Então, eu acho que a gente fosse terminar hoje, mas não tem problema não. Essa reunião valeu muito hoje. Eu acho que nosso grupo está começando a trabalhar conscientemente e buscando, com esse trabalho que nós estamos fazendo, ele vai formando uma egrégora e vai disseminando, e vamos poder ajudar outras pessoas que têm qualquer tipo de miragem, só pelo conhecimento e o reconhecimento da miragem. Ok, então nós vamos. Adalto, você está pronto para fazer a meditação ou você quer que eu faça? Não, eu faço. Eu vou Ok, abrir aqui e fazer. ok. Vou descompartilhar aqui. Talvez fosse bom mudar o slide, né? Se for manter o slide, colocar o slide com lotus É a imagem da e não o meditação. texto do princípio em si. É, Com certeza. Já pensando em quem vai ver depois no vídeo. Aham. Abriu aí? Pode colocar o Sim. slide da roda se quiser, Aurora. Não está aí o Lotus na tela, não? E, deixa eu ver. tá Pode ser só sim. Ah, ele ampliado, né? Pode aham. ampliar, né? Sem Então, tirar um os pouquinho. laterais. Aí, Ela é cheia. Ou aí também. Saiu o Lotus, né? estou tentando adaptar aqui. Só um minutinho. Isso. Melhorou, né? Obrigada. Ok. Então, sentando em uma posição confortável, fazendo uma respiração lenta e profunda. Vamos fazer o nosso processo meditativo, buscando uma integração dos corpos através do relaxamento, através do contato com nossa alma, através do equilíbrio espiritual. Depois de chegar a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, formule claramente para si mesmo, em suas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Lembrando que é o único tempo na meditação em que você pensa em si mesmo e ele está aqui, porque é um método da personalidade, da atenção focalizada e alinha sua personalidade ao plano mental. Esta é a meditação como preparação para o reaparecimento do Cristo. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha dedicada, minha específica e fixa intenção neste momento de contato com minha alma
está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terei eu, em minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora realizando o trabalho de preparação? Tendo respondido a estas três perguntas à luz da alma, diga então com ênfase, esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a me dedicar ao serviço daquele que vem e farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Visualize a situação mundial da melhor maneira possível em termos de seu interesse principal e com conhecimento dos assuntos mundiais que você possa ter. Veja a massa da humanidade em toda parte brilhando com uma luz tênue e aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham por seus semelhantes. A seguir, visualize, através da imaginação criativa, a vívida luz da hierarquia, fluindo em direção à humanidade e lentamente fundindo-se com a luz que já está nos homens. Então, diga a primeira estrofe da grande vocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Então, reflita sobre o reaparecimento do Cristo. Conscientize-se de que, por qual nome ele possa ser chamado nas muitas religiões mundiais, ele ainda é a mesma grande identidade. Reflita e especule sobre os possíveis resultados de seu reaparecimento. Então, diga a segunda estrofe da grande invocação. Desde o ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra.
Tente concentrar sua atenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize-se de que, na medida em que você consiga fazer estas coisas, você está tentando fundir sua vontade pessoal com a vontade divina. A seguir, diga a terceira estrofe da grande invocação. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, guie o propósito às pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e a que servem. Considere, praticamente, o que você poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. A seguir, pronuncie por 3 vezes a palavra sagrada. Todos mantra Om. 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 Ele está chegando. Ele está chegando. Ele está chegando. Estamos cientes da necessidade, ó Senhor da vida e do amor. Toca novamente nossos corações com amor, para que também possamos amar e dar. Gratidão a todos. Voltando ao nível de consciência externo, preparando para mais uma semana. Muito obrigada, queridos companheiros. É, se algum dia vocês puderem participar da meditação, essa mesma meditação na Fundação, seria interessante para vocês avaliarem algumas alterações que foram feitas. Não sei se vocês já tiveram oportunidade Uhum. de participar, e eu acho que seria muito bom para vocês verificar o que que nós estamos fazendo também.